Fala, meu povo, bem-vindos a mais um Conversa de Travesseiro com o Will. Estamos iniciando hoje o nosso 25º episódio com o tema da aceitação ao orgulho. E eu quero convidar você para sentar aqui do meu lado para que a gente possa dialogar sobre esse tema de hoje, que para mim ele tem muita importância, muito significado por conta da minha história de vida. E se você ainda não segue o nosso canal, se ainda não curtiu, por favor, deixe seu like aí, siga o canal, compartilhe depois nas suas redes sociais, que esse apoio vai fazer toda a diferença, né? E se você não faz parte da comunidade LGBT, talvez seja o episódio de hoje que te esclareça algumas coisas sobre as nossas lutas, né? Essa luta por igualdade de direitos, porque a gente não está lutando para se sobressair em relação aos heterossexuais. É uma luta por direitos de igualdade, né? Por igualdade de direitos, que é justamente uma luta para que a gente tenha os mesmos direitos que as pessoas heterossexuais normalmente já têm, né? Então a gente não quer se sobressair sobre os heterossexuais. A gente quer igualdade de direitos, né? Então, quando eu falo da aceitação ao orgulho, é porque eu vou começar essa jornada de onde eu parei. Pode-se colocar assim. Então, nos episódios anteriores, eu abordei sobre o meu processo de aceitação, né? E agora eu vou falar sobre o processo de orgulho. Então, se você não assistiu, né, sobre aceitação, eu recomendo que você volte lá nos episódios anteriores e entenda um pouco mais sobre essa parte da minha história, né? Que a minha aceitação ela aconteceu basicamente no ensino médio e a partir dali muita coisa começou a mudar dentro de mim, sabe? Muita coisa começou a encaixar, muita coisa começou a fazer sentido. Eu acho que eu comecei a tornar a minha vida mais leve a partir da minha aceitação. E a partir da aceitação, que eu acho que é um primeiro passo, certo? Comecei a trabalhar essa questão do orgulho, de ter orgulho de quem eu sou. Não apenas aceitar, mas de realmente levantar a bandeira, porque para mim isso é importante, né? E aí cada um vai ter a liberdade de escolher fazer isso ou não, certo? E de acordo com a sua realidade de vida, de acordo com as suas condições, de acordo com as suas limitações, né? E por que a data 28 de junho, ela é celebrada o Dia do Orgulho LGBT? Então, no dia 28 de junho de 1969, houve a rebelião de Stonewall. Então, acredito que boa parte da população ela tenha conhecimento desse acontecimento. Pelo menos o pessoal da comunidade acredito que tenha, caso você não faça parte, não pertença à comunidade LGBT. Então, como essa luta nossa ela é muito antiga, né? Já atravessa muitos séculos. Então, naquela época, a população já era marginalizada, né? Ele era colocado à margem da sociedade, ela não tinha o direito de liberdade, de se expressar, certo? Diante da sociedade como um todo. Então, se tinha alguns espaços onde as pessoas elas podiam ser elas mesmas, né? Onde elas podiam compartilhar das suas essências, das suas lutas, de quem elas são, viver sendo elas próprias, certo? Então tinha era uma espécie de uma boate, acredito eu, que o pessoal se reunia lá e se confraternizava e, enfim, vivia a sua liberdade de forma mais plena naquele espaço. Sendo que a repressão policial era muito grande, certo? Então eles chegavam invadindo esses espaços, agredindo as pessoas, enfim, tudo mais, até que nesses dias elas não se deixaram levar por essa agressão, elas não se calaram diante dessa violência policial e saíram às ruas gritando pelo direito delas, pela liberdade delas, pelo respeito ao espaço, né, que elas tinham na sociedade, que elas tinham quanto pessoas, quanto seres humanos. E aí foi justamente no dia 28 de junho que essa rebelião aconteceu. Então elas saíram às ruas protestando porque elas estavam cansadas de serem agredidas por esses policiais que chegavam nesses espaços se achando no direito de violentar essas pessoas. Então, um ano depois, cerca de 10 mil pessoas se reuniram nessa mesma data, nesse espaço, né, nessa rua, relembrando aquele acontecimento. Então, meio que foi ali a primeira parada LGBT do mundo. E aí ela começou a se propagar ano após ano e inclusive indo para outros países, né? Porque esse acontecimento foi lá nos Estados Unidos.
E aí o que acontece? As pessoas começaram a cada vez mais ir às ruas dizer que tinham orgulho de ser quem elas são. E para mim isso é muito fantástico. Durante muitos anos eu participei, né? Tem anos que eu participo, tem anos que não, vai muito de como tá a minha vida no momento, se estou com o final de semana livre, enfim, mas é um evento político, né? E não é só festividade, mas é um evento político também, de a gente ir às ruas e demonstrar a nossa aceitação, a nossa felicidade em ser quem nós somos, mostrar que temos direito de ocupar os espaços, porque nós somos seres humanos como todos os outros são, como todo um qualquer, e pagamos os nossos impostos, enfim, temos os nossos direitos que também estão garantidos na Constituição, assim como qualquer outro ser humano. Então começou, né, a se espalhar, começou a celebrar essa data, a relembrar a nossa luta, a lutar pelos nossos direitos de igualdade, porque essa é a nossa luta, é por igualdade de direitos, né? A gente não busca se sobressair. E eu lembro muito que a luta da minha adolescência, né, do fim da minha adolescência para o começo da minha vida adulta, era muito baseada, eu peguei o período de lutar pelo direito ao casamento, né? Então, até então, as pessoas LGBTs, elas não tinham esse direito garantido na nossa sociedade brasileira. E no dia 5 de maio de 2011, o STF, né, o Supremo Tribunal Federal, ele autorizou, né, por unanimidade, todos votaram a favor, de que o casamento homoafetivo ele fosse equiparado ao casamento heterossexual. Então, passamos a ter os mesmos direitos, que é uma luta que, para mim, permeou durante muito tempo. Eu acompanhava cada passo, cada evolução, e era muito fantástico aquilo, sabe? Aquela apreensão que nos causava, aquela ansiedade. No, poxa, a gente só quer ter os mesmos direitos, a gente só quer poder casar com a pessoa que a gente ama, sabe? Então aquilo para mim foi muito significativo. Eu lembro muito daquela data, né, de quando atingiu a maioria dos votos a favor. Então a gente já celebrava, já comemorava, porque era muito significativo e entra para nossa história, né? Para a história da nossa luta. Então, para mim, isso teve um peso, um significado muito grande e que fez com que eu tivesse mais orgulho ainda de ser quem eu sou, né? Porque faz parte do que eu almejo para minha vida algum dia, construir uma família, casar, enfim. E eu acho que aquele momento ele abriu esse caminho para mim e para tantos outros, né? Dizer, a partir do momento que você decidir, você vai ter esse direito lá garantido, você vai poder usar desse direito. Então foi muito, muito, muito significativo para mim, né? E um outro momento que eu acho que se tornou muito significativo e que contribuiu para essa minha questão do orgulho, né? Porque a gente às vezes se aceita, mas fica muito ali na nossa, ainda muito escondido, né? Como se estivesse no armário. Até porque às vezes o processo de viver no armário, viver de forma anônima a sua sexualidade, é um processo muito longo. Mesmo quando você se aceita, às vezes você ainda passa um período muito longo dentro desse armário, né? Dentro desse processo de anonimato. E eu vivi durante anos isso, né? Mesmo depois da minha aceitação, eu continuei vivendo essa situação por mais alguns anos. E no dia em janeiro de 2014, teve o beijo, o famoso beijo, né? Na novela Amor à Vida, entre Félix e Nico. É muito interessante, porque eu lembro que especificamente nesse dia eu estava participando de um retiro da igreja, sabe? E aí, à noite, se a gente quisesse, a gente podia ir para casa, né? Normalmente dormia lá e eu tava indo para dormir. Mas à noite, se a gente quisesse ir em casa, quisesse jantar, tomar um banho, enfim, que mesmo lá no acampamento tinha essa possibilidade, tanto de banho quanto de janta, mas a gente tinha essa liberdade, se quiser, poder ir em casa e depois voltar para dormir, enfim. E era o último capítulo da novela, então o Brasil tava esperando se o beijo ia acontecer ou não. Eu lembro muito bem disso. Então peguei uma moto, né? E saí do retiro e fui embora assistir o último capítulo da novela em casa. E, cara, eu tava muito naquela apreensão. Tomara que isso aconteça, tomara que isso aconteça, porque
é muito significativo, é muito representativo pra gente, sabe? É você se enxergar ali, é você perceber que você tá ocupando aquele espaço, que aquele espaço também cabe a gente. E até que aconteceu o beijo, e, cara, dentro de mim eu estava gritando de felicidade, apesar de externamente eu não poder expressar, porque eu estava em casa assistindo com os meus pais. Mas assim, eu fiquei tão feliz, eu tava gritando por dentro. Uau, que massa que isso aconteceu, sabe? E é muito interessante porque eu acho que a cada ano, a cada década, a cada século, as nossas lutas, elas vão acontecendo de acordo com os avanços da sociedade, né? As nossas lutas vão mudando, inclusive de país para país, né? Tem países que até existe pena de prisão se você se relacionar com alguém do mesmo sexo. Então a gente percebe que nossa sociedade ela tem avançado, que outras ainda estão lá atrás, e aí a gente vai tentando lutar de forma igualitária, de forma universal, para que avance em todos os países, né? Que a gente consiga viver em paz, em tranquilidade, sem sofrer violência por isso, né? A gente sabe que, infelizmente, o Brasil é o país que mais mata LGBTs no mundo. Então isso é muito assustador, porque a gente está vulnerável a toda essa violência a qualquer momento, né? Mas voltando, né? Então a nossa luta naquele momento era pelo direito de beijar, porque os héteros se beijam e transam na frente das câmeras o tempo todo, né? E a novela não censura esse tipo de coisa, aparece tranquilamente, porque nós não poderíamos aparecer representados dessa forma. A pessoa, ai, mas isso vai influenciar, não sei o que lá. Cara, não existe influência por ver ninguém se beijando, porque eu passei a vida inteira vendo héteros se beijando, nem por isso eu senti vontade, né? Então, essa questão do beijo não interfere, não influencia em absolutamente nada. É só das pessoas entenderem que tem pessoas diferentes a elas, que tem outras formas de relação diferente da heteronormativa, e que as pessoas vão se reconhecer naqueles espaços, vão se sentir representadas, e que a gente tem que normalizar, porque é uma relação normal como outra qualquer. Duas pessoas que se amam, que normalmente se beijam, que normalmente têm relações sexuais, que transam, enfim. Então, todas essas questões, elas fazem parte é, da essência do ser humano, né? Das nossas relações, sejam elas heteronormativas ou homoafetivas. Então as pessoas se relacionam e têm os mesmos dilemas que qualquer outro relacionamento, né? E era muito difícil eu desenvolver essa questão do orgulho diante das inúmeras coisas negativas que eu ouvi ao longo da vida sobre pessoas LGBTs em vários espaços, né? Eu acho que no espaço escolar, que para mim foi um lugar muito violento no decorrer da minha vida escolar, tanto fundamental quanto do médio. Então a gente ouvia muita coisa negativa, assim como na igreja a gente ouvia muita coisa negativa. Eu particularmente ouvia, né? Então vou falar baseado nas minhas experiências. E também nos espaços, nos ciclos de amizade e nos círculos familiares também. A gente ouvia muita coisa negativa. Então é difícil você desenvolver a aceitação, desenvolver o orgulho dentro de si com tanta coisa negativa que você vai internalizando ao longo da vida, né? Porque as pessoas não olham com orgulho, não olham com compaixão, não olham com satisfação quando vê ou quando tem algum familiar que é LGBT, né? Eu acredito que a gente tem avançado muito nesse aspecto, graças a Deus. Mas o meu processo lá de trás tem muito dessas experiências. E aí eu ouvia realmente muitos discursos negativos, o que dificulta muito o nosso processo de aceitação. Muitas vezes a gente não é acolhido na nossa essência, a gente não é acolhido da forma que nós somos. E isso dificulta muito o nosso processo de aceitação e também de orgulho. Eu acho que é fundamental quando você LGBT e consegue ter o apoio da sua família. Eu acho que isso aí te dá força para você enfrentar todo e qualquer obstáculo, sabe? Não importa o mundo, não importa lá fora. Quando você encontra apoio dentro da sua casa, dentro do seu lar, isso é muito significativo.
Mas também, se você não encontra esse apoio dentro da sua casa, dentro do seu lar, que a gente sabe que, infelizmente, muita gente, quando se assume, sofre violência física, psicológica, é posto para fora de casa, certo? Que você encontre, de verdade, eu torço muito por isso, esse acolhimento nos seus amigos, nas pessoas de fora, em outras pessoas que não são aquelas que você esperaria encontrar, né? Então, que essas pessoas de fora, esses amigos, essas colegas de trabalho, enfim, seja lá qual for o espaço, que elas te acolham, que elas te recebam, elas te abracem da forma que você é, sabe? Que você perceba que você não tá sozinho, que tem 1 milhão de outras pessoas que são iguais a você e que a gente encontre sempre esse apoio um no outro, essa inspiração no outro, esse suporte um no outro, porque é muito significativo, certo? E aí é muito importante, eu gostaria de ressaltar aqui, né, quando eu trago essa questão do beijo, da novela, coisa e tal, essa questão da representatividade, né? Da gente valorizar essa representatividade. Em filmes, em séries, em novelas, né? Elas são muito significativas porque fazem com que as pessoas se enxerguem naqueles espaços, né? Quando você não tem, quando você não está sendo representado nesse espaço, você fica com a sensação de que você está à margem da sociedade, você não pertence à sociedade. É como se aquele espaço não te coubesse. E nós, quanto pessoas LGBTs, nós cabemos em qualquer lugar. Nós podemos ocupar qualquer espaço, desde que a gente queira. Então nós temos merecimento a ocupar espaços de liderança em empresas, espaços nos filmes, nas novelas, nas séries, tendo as nossas histórias sendo representadas. Quantas e quantas séries bacanas nós temos aí hoje em dia que abordam essas relações, desde adolescentes a idosos, né, que também se relacionam, que a luta deles lá de trás, né, foram muito diferentes das nossas atualmente. E quanto que muitos não puderam viver os seus amores naquela época, né? E eu, apesar de ser de exatas, eu me considero que eu tenho uma alma de humana, sabe? Eu gosto muito de história, eu gosto muito de política, eu gosto muito dessas relações humanas, de entender tudo isso, né? Então valorizo muito os que vieram antes de mim, os que lutaram para que eu pudesse usufruir dos direitos que eu tenho hoje, sabe? Isso é muito importante, isso é muito significativo, que eu gostaria muito de deixar meus agradecimentos aqui. Inclusive, muitos já nem estão aqui entre nós, né? Porque essa é uma luta de séculos, né? Então, a gente percebe que vieram muitas histórias antes das nossas, para que a gente hoje pudesse ter o direito ao casamento, né? O direito à adoção. Então, foram muitas lutas lá de trás que abriram as portas para a gente. E a luta de vocês foi muito significativa para mim. Agradeço imensamente de coração e que a gente vai continuar essa luta para que as gerações posteriores consigam encontrar um mundo melhor ainda. Essa luta é nossa, pode ter certeza. Então, a gente luta por essas questões de representatividade, a gente luta pelo direito de demonstrar afeto em lugares públicos, né? Isso é interessante porque acho que faz uns meses já eu fiquei com um rapaz ele tinha 35 anos, né? E a gente saiu pra jogar vôlei, coisa e tal. Ele me convidou, aí a gente foi lá pra praça, jogou vôlei e tudo mais. E aí, quando terminou o jogo, ele, bora ali sentar, tomar uma cervejinha, coisa e tal. E a gente foi, né? E ele perguntou, e aí, quando é que eu vou ganhar o beijo? Eu disse, agora, né? Pode beijar. E aí a gente se beijou, coisa e tal. E ele todo receoso, todo assim, tipo, sabe? Cheio de medo, de insegurança. E eu. Ele, não, mas bora ali, não sei o que lá. Eu disse, não, rapaz, a gente tá sentado aqui, no barzinho, na mesa. Não pode beijar aqui, não tem problema nenhum. Até porque pra mim isso não tem problema, demonstrar afeto em público, né? É, e aí a gente beijou mais um pouco, mas ele cheio de medo, de insegurança. Ele, não, é porque eu preferia. Ele disse, ó, cara, eu tenho 31 anos. Eu não vou me esconder pra beijar. Já passei dessa fase,
sabe? Que eu precisava esconder quem eu sou, precisava me esconder para demonstrar afeto, sabe? Então, se para você é uma questão é, beijar em público, a gente não se beija, a gente fica aqui conversando, coisa e tal, e tá de boa, mas eu não vou me esconder, sabe, para poder beijar, não vou voltar pro armário. Então, é muito disso, sabe? Eu entendo a luta dele, enfim, provavelmente questões que ele tem ainda de aceitação, mas da mesma forma que eu também não me permito regredir, sabe? Acho que quando a gente avança em alguns aspectos na vida, é um caminho sem volta. É dali pra frente. E a gente vai seguindo, né? Então, eu acho significativo, eu mesmo acho tão bacana quando eu passo no meio da rua, quando eu tô no shopping, no cinema, enfim, qualquer lugar, na praia, e eu vejo casais passando de mãos dadas. Isso pra mim é tão significativo, é tão representativo, sabe? Eu acho fofo, adoro esse tipo de coisa. Então, quando eu vejo, ai, que bacana, me chama a atenção, porque eu acho bonito, de verdade, sabe? E uma coisa que eu gostaria de falar aqui também é sobre a gente consumir, sabe? Sobre pessoas LGBTs, consumir livros delas, consumir músicas dela, consumir peças de teatro dela, consumir séries, novelas. Enfim, eu acho que a gente precisa consumir os produtos de pessoas LGBTs, porque a gente vai estar dando apoio à causa, sabe? Ajudando para que essas pessoas continuem investindo nesse tipo de produto, nos dê visibilidade, sabe? Inclusive consumir produtos de empresas que apoiam a causa, que estão sempre investindo, financiando projetos voltados para as pessoas LGBTs. Então isso é muito importante, sabe? O tal do pink money, né, que a gente fala tanto, tem que ser investido nos lugares corretos, nos espaços que nos cabem e nas pessoas que nos representam, porque o nosso dinheiro ele tem valor, a gente paga os impostos como qualquer outra pessoa, então a gente tem que fazer também valer esses nossos direitos, né? Que os nossos eh, impostos, nossos investimentos, nossos gastos também estejam relacionados com essa causa que contribui e ajuda a vida de outras pessoas, porque isso faz total diferença. Né? Quando eu consumo livros, por exemplo, de pessoas LGBTs, de histórias LGBTs, eu vou incentivar para que outros autores também abordem essa temática, abordem essas histórias, né? Continuem escrevendo sobre nós. Então isso é muito significativo, assim como filmes e séries também. E música, né? Muitos artistas LGBTs que são fantásticos, aí a gente pode pesquisar e consumir à vontade, porque isso vai contribuir para a nossa causa. É muito importante, viu? Pode ter certeza. E eu gostaria de falar também aqui que a gente pode, a gente deve, sabe? Claro que é de uma questão de escolha, voltando para a questão de estender a mão ao próximo, sabe? Eu acho que as nossas lutas são lutas muito difíceis, de verdade. A gente sabe o quanto que é pesado, quanto que é cansativo, sabe? Tá repetindo tantas coisas, tá lutando sempre pelas mesmas coisas, mas a gente precisa muito se apoiar, estender a mão. Tem pessoas que não estão sendo aceitas, tem pessoas que não estão sendo acolhidas, tem pessoas que estão sendo expulsas de casa. Então, se a gente souber desses casos, que a gente seja a mão que estende, sabe? A mão que ajuda essas pessoas, pessoas que estão com depressão por essas questões. E muitas vezes é uma palavra de conforto, eu não estou falando necessariamente financeiro. É uma palavra de conforto, de apoio, é um abraço. Então, existem tantas coisas pequenas, relativamente pequenas, né? Mas que têm um grande significado para as pessoas, que ajudam outras pessoas naqueles dilemas que elas têm enfrentado, nas dificuldades que elas têm enfrentado. Então, se você puder contribuir de alguma forma, não pense duas vezes, ajude, seja a mão que ajuda, a mão estendida, né, para essas pessoas que estão passando por um momento de dificuldade. Se você tiver a oportunidade de lutar pela causa, né, participando da parada, seja engajando em algum projeto, seja contribuindo financeiramente para algum projeto voltado para a população, né? Então, da forma que você puder, vale muito ressaltar isso. Dentro das suas possibilidades, dentro do seu alcance, dentro da sua realidade,
Se você puder ajudar alguém de alguma forma, ajude. Não pense duas vezes. Talvez a sua ajuda, a sua mão estendida salve uma vida. E isso não tem dinheiro no mundo que pague, sabe? Então, eu quando falo dessa questão dos nossos antepassados, né, dos que vieram antes de nós, que lutaram para que a gente conseguisse ter os direitos que nós temos hoje, é isso que a gente precisa fazer. O que eles fizeram lá atrás, sabe? De meter a cara, de levantar a bandeira, de ajudar, de apoiar, sabe? E cada um da sua forma, dentro da sua realidade. Infelizmente, a sua realidade às vezes é de não acolhimento em casa. Então você não pode se expor, porque aí você teme ser expulso de casa. Então a sua realidade já é outra. Então, por isso que eu falo, dentro da sua realidade, dentro das suas condições, faça o que é possível. Então, hoje, eu posso dizer que tenho orgulho em ser gay, mas foi um processo muito longo, sabe? Para chegar até aqui. Eu precisei primeiro me aceitar, perder meus medos, me desprender das opiniões alheias, me desprender, inclusive, de algumas relações com pessoas, né, para que eu pudesse atingir esse nível, sabe? Eu precisei abrir mão, porque eu acho que toda escolha que a gente faz, em algum momento a gente abre mão de alguma coisa. Então, eu precisei abrir mão de algumas coisas para chegar a esse ponto, e eu não me arrependo, em hipótese alguma, de tudo que eu precisei abrir mão para chegar a esse ponto, sabe? Porque eu comecei a trabalhar dentro de mim o amor próprio. Inclusive, eu acho que o meu orgulho ele está muito ligado ao meu amor próprio. Porque quanto mais eu trabalho o amor próprio dentro de mim, mais eu tenho orgulho de quem eu sou. Mais eu entendo que eu devo me oferecer o melhor, sabe? Que eu não devo aceitar migalhas, que eu não devo aceitar é, coisas pequenas para mim, sabe? Então, o meu orgulho faz com que eu entenda a minha importância, o meu valor, quem eu sou, e faz com que eu lute para uma sociedade melhor, para que as pessoas encontrem apoio, conforto e consigam se aceitar sendo quem são, na sua pele, na sua essência. Entender que Deus nos fez assim e que isso faz parte da minha essência, faz parte de quem eu sou. Então eu tenho realmente muito orgulho de quem eu tenho me tornado, sabe? Que eu acho que é muito um processo de construção. Então, desde lá de trás, quando eu me aceitei, eu comecei a trabalhar outras coisas dentro de mim para chegar ao ponto de orgulho e dizer eu tenho orgulho de quem eu sou. E eu não mudaria isso, sabe? Porque faz parte da minha essência. Eu só sou quem eu sou porque eu sou gay. Se eu não fosse gay, eu não seria eu, sabe? Então é muito sobre isso. E de entender que a nossa luta é uma luta por igualdade de direitos. A gente não quer se sobressair em relação aos heterossexuais. A gente quer ter os mesmos direitos, sabe? Ser tratado como um ser humano qualquer. Como que as pessoas entendam que as nossas relações são relações normais como qualquer outras, que nós podemos demonstrar afeto, que nós podemos casar, que nós podemos ter filhos, que nós podemos ter uma vida normal como qualquer outra pessoa, né? Então eu espero que esse episódio tenha te ajudado de alguma forma. Eu quero agradecer imensamente a sua companhia. Acho que foi uma partilha muito gostosa, muito é, leve, sabe? E que contribuiu para mim, para eu revisitar a minha história. E que eu espero que tenha contribuído para você de alguma forma. Quero pedir que você curta o episódio de hoje. Se você ainda não segue o canal, que você siga. Deixa aí seu comentário falando o que você achou do episódio de hoje. Se possível, compartilhe nas suas redes sociais. Lembrando que os episódios tem aqui no YouTube, tem no Spotify, que tem link para nossas redes sociais na descrição do vídeo ou do áudio. Então, quero agradecer imensamente a sua companhia. Muito obrigado, abraços e até a próxima.